Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com Alma, onde aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Esse canal é para você, mulher cristã, que ama a Deus, segue a Jesus e a Bíblia, independente da sua religião. Você é muito bem-vinda aqui se você crê que é possível aliar o autoconhecimento à sua fé. E por aqui, nesse canal, no Conversa com Alma, eu ajudo mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Então, fica aqui comigo, porque hoje nós vamos explorar mais um assunto no nosso Conversa com Alma. Eu sou Bárbara, eu sou cristã e sou psicanalista, e hoje aqui nós vamos falar sobre a sensação de estar sempre confusa, perdida, sem clareza de quem você é. Você já passou por isso? Quem nunca se pegou perguntando: eu não me reconheço mais. Por que será que eu não me reconheço mais? Quem nunca se pegou fazendo essa pergunta? Hoje nós vamos explorar um pouquinho essa questão no viés da psicanálise, juntando aí a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa essência em Deus e em nós mesmas. E o tema de hoje, o título do nosso episódio hoje é por isso que você se sente perdida por dentro. Na psicanálise, a confusão interior, ela está diretamente ligada à falta de estruturação do self. E o que é o self, Bárbara? O self é a base do nosso senso de identidade. Quando você vive para agradar o outro ou para se adaptar ao meio, ou para manter uma imagem idealizada, você acaba criando um falso self. Uma personalidade fora de quem você é, ou porque você não quer demonstrar quem você é de verdade, ou por medo, ou por insegurança, ou porque você quer preservar uma imagem de a santinha, sabe? E aí esse falso self nada mais é do que uma máscara social que te ajuda a sobreviver, mas na verdade ela esconde quem você é, na sua essência, na sua íntegra, esconde quem é a sua personalidade. E aí as consequências disso são principalmente essa perda de conexão com você mesma. O tempo passa e você acha e você sente, na verdade, que tá perdendo as suas vontades, perdendo o contato com os seus sentimentos. Sabe aquela sensação de frieza? É por isso, porque você vem se perdendo ao longo do tempo, até que você vai se sentindo mais fria, mais no automático, sabe? Quando você fica aí, ó, ligadona no automático e faz tudo no automático mesmo, você vai fazendo as coisas, liga o piloto automático da sua vida e parece até que você tá fria. Já passou por isso? Já sentiu isso? Eu já. Uma outra consequência dessa máscara que a gente coloca para parecer aí a perfeitinha é esse esgotamento emocional que eu trago aqui sempre, né? Que você fica mantendo aí essa máscara do falso self, de quem você não é, mas isso te leva a um profundo esgotamento emocional e mental, porque cansa. Chega uma hora que, além de você não se reconhecer mais, você acaba ficando esgotada, porque a sua mente, na verdade, ela tá num eterno conflito. Ela quer parecer, ela quer que você pareça alguém que você não é. E aí, isso gera um esgotamento, gera estresse emocional, aquela sensação de exaustão, e você não sabe o que é. É isso. É esse falso self aí gritando. Na verdade, é o seu verdadeiro self. Na verdade, é a sua essência querendo sair pra fora. Só que você tá camuflando tanto ela que você acaba não enxergando mais. E aí você vive no automático, que eu acabei de falar, né? Mas com isso também vem aquele sentimento de vazio, sabe? Um vazio interno que você tenta preencher de todas as formas, mas não consegue. Pois é, existe uma sensação persistente de vazio e de falta de propósito, porque a vida não reflete mais a sua vontade. A vida está apenas no piloto automático.
Então você já não sabe mais o que você gosta, você já não sabe mais quais são os seus prazeres, você tá tão acostumada a se anular e viver essa máscara aí da perfeição que você acaba esquecendo quem você é, esquecendo o que você gosta, esquecendo os seus dons, esquecendo os seus talentos, porque todos temos aquilo em que somos bons, aquilo em que não somos tão bons, mas temos aquilo também que não somos nada bons. Tem coisas que a gente domina com propriedade, tem coisas que a gente não domina, mas aprende, e tem coisas que a gente não vai conseguir dominar, né? Certas habilidades, e tá tudo bem. Isso nos diferencia um dos outros. Todos nós temos as nossas diferenças, os nossos talentos, as nossas fraquezas, as nossas limitações e as nossas vulnerabilidades. E tá tudo bem ser vulnerável. É na nossa vulnerabilidade que Deus se aproxima, se aconchega e conseguimos então ser curadas daquilo que nos fere interiormente, daquilo que está lá gritando na nossa alma e não conseguimos ressignificar, não conseguimos trazer à tona, porque ainda não paramos e nos silenciamos para escutar aquilo que está gritando dentro de nós, porque essa máscara que a gente coloca impede esse olhar para dentro. E o que não é essa desconexão, não é falta de fé. Essa confusão que você sente, esse não reconhecimento de si mesma, não é que você perdeu a sua fé. É que você tá tão perdida nessa falsa identidade que você tem dificuldade de acessar o seu lado espiritual. Também não é drama ou coisa da sua cabeça. Os seus sentimentos, eles são reais, eles são válidos, não apenas coisa da sua imaginação. E também não é ingratidão, porque reconhecer que existe um vazio interior não significa que você não é grata pelo que você tem. Reconhecer o seu vazio interior é você estar totalmente despida daquilo que você acha que é o certo, daquilo que você acha que é melhor. Quando você realmente abre mão disso, né? Quando você consegue arrancar essas máscaras e essas couraças que você criou aí para parecer forte, para parecer aí a santinha, quando você consegue fazer isso, na verdade é um sinal de coragem, porque você está reconhecendo esse vazio para você e para Deus. Então é um ato de coragem. É preciso ser muito corajosa para assumir as suas vulnerabilidades, para assumir as suas fraquezas e aquilo que tem perturbado você. Apesar de Deus não precisar disso, quem precisa é você. É você reconhecer isso para que você consiga evoluir e passar desse estado de inércia para um estado de conhecimento profundo e aí uma vida espiritual profunda também. Porque enquanto você usar essa máscara, é como se essa máscara fosse um bloqueio entre você e Deus. Existe esse bloqueio aí que está impedindo Deus de entrar. Você colocou a máscara e ela está aqui, impedindo que você fique profundamente de frente a frente com Deus, porque a máscara está impedindo que você veja a verdade. E a verdade, gente, ela realmente liberta. A verdade que está em Cristo Jesus, que está em Deus, e a verdade sobre você te liberta também. Porque a partir do momento que você reconhece quem você é livre. Você é uma nova pessoa, porque você reconhece, porque você assume as suas responsabilidades e assume as rédeas dessa sua vida. Então, eu sou assim e tá tudo bem, agora eu vou em busca das ferramentas que eu preciso para melhorar isso. A responsabilidade é sua. Adulto, assume a responsabilidade e faz o que é preciso ser feito para se curar, para evoluir, para melhorar como pessoa, para melhorar em Deus. É responsabilidade nossa. E aí nós temos uma oportunidade, né, de integração, uma oportunidade de fortalecimento, uma oportunidade de intimidade, porque nós temos uma base sólida. Quando você se conhece, você deixa de viver em fragmentos, você não tá mais quebrada, você integra as suas dores, as suas memórias, as suas emoções, você integra toda a sua vida numa coisa única e aí você deixa o
que estava picado, picoteado em você se juntar, aí tá até um desenho de quebra-cabeça, né? Por quê? Porque nós somos fragmentos, né? Fragmentos de sentimentos, de emoções, de desejos, de histórias. Cada um tem a sua história. Nós somos o que nós somos hoje, adultos, porque nós tivemos uma história lá atrás, uma criação, alguém que nos amou, que nos educou, que nos cuidou. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Acontece que muitas coisas que nós vivemos lá atrás acabam impactando a nossa saúde emocional. E isso a gente traz para a vida adulta e inconscientemente a gente acaba patinando em alguns assuntos. Mas a partir dessa reconexão com a gente mesmo e essa integração de tudo que a gente é, a gente para de viver só esses fragmentos picoteados, né? A gente vive na integralidade da nossa humanidade, que é imperfeita. E tá tudo bem. E aí, isso que acontece fortalece o nosso ego. Lembra que eu falei em alguns episódios anteriores que a nossa psique ela é formada de 3 instâncias psíquicas, né? O ego, o superego e o id. O id é o responsável pelo nosso prazer. Ele busca pelo prazer o tempo todo. O superego, ele é regido pelas normas. Nós aprendemos a viver em sociedade. São aquilo que a gente aprende desde criança, o que é certo, o que é errado, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. A gente aprende a ética, a gente aprende os bons costumes. E o superego, ele vai privar pelos bons costumes, pela aparência, por você ser sempre alguém de referência, né? Uma pessoa sempre correta, sempre certa. Então, nunca vai permitir que você tenha prazer. Enquanto o ego, ele equilibra esses dois, porque a vida não é só prazer. Nós precisamos do prazer, sim, para poder conseguir levar as coisas com leveza. Mas também nós somos adultos e precisamos fazer o que temos que ser feito. Temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos que cuidar dos filhos, temos que trabalhar, ser uma com o nosso esposo, ajudar as pessoas. Então, nós temos obrigações, tarefas a serem feitas, mas também a vida não é só feita disso. Então, o ego, ele vem para equilibrar o prazer com as nossas obrigações. Então, a gente faz o que precisa ser feito, mas com leveza, com prazer, com paixão pela vida. E isso faz total diferença. E essa leveza nos aproxima de Deus, porque a gente para de fingir, para de mentir para nós mesmos, assumindo quem somos, assumindo para Deus. E aí a nossa intimidade, nossa integralidade com Ele fica mais leve, uma espiritualidade mais real, mais verdadeira. Por isso que esse ego aí fica fortalecido e consegue fazer esse equilíbrio. Quando o ego está fortalecido, a gente consegue manter o equilíbrio entre o prazer e o ter que fazer. Prazer e ter que fazer. E aí que tá o segredo, porque isso faz de nós, constrói isso uma base sólida para que a gente consiga construir um relacionamento mais íntimo com Deus, né? E aí, quando você consegue fazer isso, você começa a dizer sim só quando você quer. Não porque você tem medo, ou porque por culpa, ou porque você quer agradar. Quando você consegue integrar os seus pedaços, né? Fazer essa conexão aí, fazer essa integração, né? De tudo que você é, você passa a viver uma vida mais autêntica. E eu não tô falando daquela autenticidade que te torna grossa, não é nada disso, tá? É aquela autenticidade de você poder reconhecer para você e para Deus quem você é, com as suas limitações e cada dia aí ir em busca de melhorar isso, de viver bem em Deus, independente disso, e se melhorar, né? Nós estamos aqui para evoluir, para crescer como pessoas, como mulheres, como cristãs e transbordar. Esse é o nosso papel, transbordar nas pessoas, né? Alcançar as pessoas, ser a luz do mundo, o sal da terra. Mas para isso, tudo aqui dentro precisa estar em ordem e a gente precisa ser verdadeira com a gente, com Deus. Eu vou sempre falar isso aqui. E aí o que acontece? Você para de se comparar com outras mulheres. Eu falo sempre que a comparação é o mal do século, né? Nós vivemos numa era em que as redes sociais, elas camuflam a nossa vida. Eu não sei se você conhece um pouquinho de teatro ou de dança. Eu dancei durante muito tempo da minha vida, então eu vou falar um pouquinho. Esse jogo que é o teatro. Então lá no teatro tem o palco e tem as coxias. O que são as coxias? São os lugares que os artistas ficam esperando, ou os artistas de teatro, ou quem vai dançar, eles se
ficam ali esperando a vez deles entrarem. Só que ali na coxia rola troca de roupa, rola ensaio também, rola conflitos internos. Você fica ali na coxia pensando, nossa, e se eu errar esse passo? Eu não posso errar esse passo, eu não posso fazer isso, eu não posso errar aquela fala, se for no teatro, né? Tô trazendo ludicamente para você entender. E o que é a rede social hoje? A rede social é o palco da nossa vida. É onde a gente mostra a nossa performance, o nosso melhor. Quando você vai assistir um teatro ou assistir uma apresentação de dança, o que você tá vendo ali? Ou dos atores ou dos bailarinos? Você tá vendo o melhor deles. Mas e o que eles fizeram para chegar até ali? E a coxia? E as escolhas que eles tiveram que fazer e as renúncias que eles tiveram que fazer para poder estar ali dando o melhor deles no palco? Então eu costumo dizer que a rede social hoje, ela só mostra o palco. Ela só mostra o resultado final. Ela só mostra você conquistando, você comprando uma casa, comprando um carro, fazendo uma viagem, fazendo o casamento dos seus sonhos, tendo seus filhos, educando seus filhos. Então a rede social, ela mostra o final. Ela não mostra o processo. O processo a gente vive na coxia, nas renúncias. E só que, o que acontece? Nós vemos o palco da vida das pessoas, mas esquecemos que para aquela pessoa chegar naquele palco, ela teve que enfrentar uma coxia. E aí, como a gente esquece disso, a gente se compara. A gente compara a nossa coxia com o palco do outro. Aí, minha amiga, não vai dar certo mesmo, você vai adoecer. Porque você não tá vendo a coxia do outro. Você só tá vendo o palco do outro ali na rede social. Não tem como fazer essa comparação. Então é por isso que eu digo, quando a gente toma aí essa integralidade, a gente entende a nossa vida como um todo, que nós somos o que foi construído em nós desde a nossa infância até agora. Nós chegamos onde chegamos por conta da nossa história. E essa história, ela pode ser sim carregada de momentos difíceis e de alegrias também. E foi isso que nos trouxe até aqui. Mas quando a gente compara a nossa coxia, que é o momento da nossa renúncia, que é o momento que a gente tá ali se esforçando, se dedicando para chegar no palco, quando a gente pega essa coxia para comparar com o palco que o outro tá postando, porque ele só tá postando o resultado. Ele não tá postando que ele passou lá para chegar no palco. E aí a gente vai estar sempre achando que a gente é menos, que a gente é inferior, porque você está comparando a sua coxia com o palco do outro. Olha para a sua coxia, olha para a sua renúncia, mas olha para isso sem esquecer do seu alvo, sem esquecer que um dia você também vai estar no palco apresentando o seu melhor. Mas para isso você precisa se dedicar aqui na coxia. E como é que você faz isso, hein? Bom, um outro exemplo disso, desse resgate, dessa integralidade, é a paz que você sente. Você sente paz para tomar decisões, né? Porque você tá escutando o que a sua alma tá dizendo. E aí você vem com as suas falas prontas aí, né? Ah, Bárbara, mas se eu olhar aqui para dentro, ó, eu vou me afastar de Deus. Não, minha amiga, não, minha irmã, não. O autoconhecimento, ele te aproxima de Deus. Ele aproxima Deus da sua história. Ele traz Deus para sua história. Ah, Bárbara, sabe o que é a verdade? Eu tenho medo. Eu tenho medo de olhar e do que eu vou encontrar lá dentro. Olha, o nosso inconsciente realmente ele guarda muitas dores, muitas mesmo. Mas ele também guarda tesouros. E é tudo isso, tanto as dores quanto os tesouros, que fazem a gente ser o que a gente é hoje. Então olhe para isso com graça, com compaixão. A mesma compaixão que você quer dar aos outros, ofereça a você mesma. Porque tudo isso faz parte da sua história, da sua integralidade, da sua essência. Ah, Bárbara, mas pensar em mim é egoísmo. Egoísmo é você viver só para você. Egoísmo é você viver em busca de prazeres e só
se preocupando com os seus prazeres, com as suas satisfações pessoais e mais nada, sem se preocupar com mais nada e mais ninguém. Isso é egoísmo. Não é sobre isso que eu falo aqui. O que eu falo aqui é para você estar bem com você mesma, para você conseguir fazer o que você precisa fazer, para você servir o outro sem esperar nada em troca, para você ir ajudar alguém sem ficar esperando reconhecimento. Porque se você tá bem com você e com Deus, por que você precisa do reconhecimento do outro? Você não vai fazer esperando nada em troca. Você vai fazer porque você tá plena, porque você tá feliz, porque você tá realizada e porque isso te faz bem. Não porque você quer aprovação ou porque você quer ser amada pelo outro ou porque você espera algo em troca. Você faz porque você tá bem. É sobre isso. É você poder fazer o que você precisa fazer o que precisa ser feito sem se anular, sem anular os seus desejos, sem anular as suas limitações, porque nós temos limitações, tanto físicas quanto emocionais. E se você faz o que você precisa fazer se anulando, vai chegar uma hora que você vai ficar completamente esgotada. E aí a doença vai bater. Isso é fato. E qual é o jeito errado, né? Qual é o jeito errado de vencer isso? É viver para agradar. Com certeza, viver para agradar os outros não é nada correto. Nada, nada, nada. Porque isso te leva a uma desconexão profunda com a sua identidade. E aí você vive em função daquilo. É o que eu falei. Se você serve esperando algo em troca, não é amor, não é cuidado, não é obra de Deus, não é nada disso. Não é nada disso. Você só tá servindo porque você tá querendo receber. Você tá querendo barganhar, fazer barganha. É isso que você tá querendo. Agora, quando você tá bem com você mesma, quando você tá completamente satisfeita com quem você é, e isso é extremamente importante, você ser satisfeita com quem você se tornou, com a sua vida, com os seus desejos, com as suas frustrações, com as suas limitações, com os seus dons, você ser satisfeita com isso. Quando você tá satisfeita com você mesma, você não faz nada esperando algo em troca, você não faz nada esperando que o outro te reconheça, porque você já se reconheceu, você já sabe quem você é, você já sabe a sua identidade, você já sabe quem você é em Deus. E aí você não precisa do reconhecimento do outro. O reconhecimento do outro não é nada pra você. Você já tem o reconhecimento que você precisa quando você tá bem. Você já tem. Quando você tá bem com você mesma, você já sabe quem você é. Então, em Deus, você já tem esse reconhecimento. E aí você não precisa ficar buscando isso no outro. Então, se você serve, se você quer fazer as coisas só esperando reconhecimento, só pra agradar, você tá totalmente fora da palavra. Você tá totalmente fora. Isso daí é religiosidade, tá? Espiritualidade não tem nada a ver com isso. Relacionamento com Deus não tem nada a ver com isso. Tome posse de quem você é em Deus. Tome posse disso. Quando você toma posse disso, nada mais te abala. Você não vai precisar da aprovação constante do outro. Mas primeiro, se aprove você mesma. Se acolha você mesma. Outra coisa errada é você evitar ficar em silêncio, sabe? Sabe o que você faz? Você se enfia em tarefas. Ah, meu Deus. Você não consegue ficar em silêncio, sabe por quê? Porque o silêncio grita. Se você tá em silêncio, você começa a escutar a sua alma e você não quer escutar. Então o que você faz? Você se afoga em atividades. Ah, e vai fazer não sei o quê. E vai pra igreja. E vai não sei na onde. E vai não sei o quê. E vai na casa de um. E faz não sei o quê. E se atola de atividades. Só pra não pensar. Você faz isso? Você sabia que isso é fuga? Você sabia? Você só tá fugindo de você mesma. Se atolando em um monte de atividade. Querendo dar conta de tudo e de todos. Na verdade, querendo também controlar um pouco a vida dos outros. Só pra fugir daquilo que sua alma tá gritando aí dentro. Será que vale a pena? É um vazio que nunca vai acabar, que nunca vai ser preenchido. Ninguém pode preencher isso. É só a autoescuta que vai fazer com que você consiga ressignificar e preencher esse vazio da não aceitação. Você que não se aceita. Deus já te aceitou faz tempo, é você que não tá se aceitando. E aí você faz o quê? Você reprime as suas emoções. Você invalida o que você sente. Principalmente aquelas emoções consideradas negativas, né? Na religiosidade. Como, por exemplo, a raiva. Ai, é pecado sentir raiva. Sei. E o que foi que Jesus sentiu mesmo lá quando ele destruiu todas as barracas lá no templo lá? Que foi aquilo? Que acesso foi aquele? Ai, acho que foi um acesso de raiva, né? Ou de ira.
O sentimento ele vem, gente. O sentimento ele vem. Não é o que eu sinto que vai me afastar de Deus. É o que eu faço com esse sentimento que me afasta de Deus. Principalmente quando eu nego esse sentimento. Quando eu ponho uma máscara em cima desse sentimento e digo, imagina eu com raiva. Imagina eu com inveja. Imagina eu. Jamais. Mentirosa. Que feio. Máscara em cima de máscara. Então, quando você faz isso e reprime esses sentimentos, você está impedindo o processamento saudável e o fluxo natural do autoconhecimento. Porque ao invés de você olhar para esse sentimento que veio, você reprimiu ele lá, você acaba não sabendo por que ele veio. Geralmente, o sentimento é um sintoma para nos mostrar que existe algo em nós que precisa ser revisitado, né? O sentimento ele vem para nos mostrar que existe algo em nós que ainda não está totalmente resolvido e que precisa ser resolvido, precisa ser olhado. Por que será que eu estou sentindo isso? Só que se você reprime, você impede esse crescimento no seu autoconhecimento. Olha como é importante você reconhecer uma emoção para que você consiga entender por que ela veio. A partir do momento que você reconhece, você entende por que ela veio, entende qual foi o gatilho, porque sempre tem um gatilho. Poxa vida, agora eu sei por que eu senti isso. Por causa disso. Ah, então isso aqui me desperta isso. Por que será? Vamos mais a fundo um pouquinho? Por que será que isso me remete a isso? E aí você começa a esse processo de autoconhecimento a ponto de você se conhecer tanto que daí você já sabe aquilo que te magoa, aquilo que te frustra, aquilo que te faz bem. E isso só vai te aproximar cada vez mais de Deus. A sua espiritualidade vai ficar cada vez mais aguçada, cada vez mais leve, praticável, como se você tivesse um canal direto, e você tem mesmo. Você só não tem quando você fica colocando essas máscaras. Aí é máscara em cima de máscara, máscara em cima de máscara. E aí tem um monte de camada para Deus entrar. Essas atitudes que nós temos, que muitas vezes são inconscientes, embora pareçam estratégias de sobrevivência, e realmente são, elas acabam criando um ciclo vicioso de autoabandono, né? Você começa a se acostumar com isso. Não se acostume com o autoabandono, porque senão a conta vai chegar. O seu verdadeiro eu, quando sufocado, né? O verdadeiro eu é sufocado e a sensação de confusão e perda interna se aprofunda, essa perda dessa identidade, né? Dificultando a clareza sobre quem você realmente é e o que você deseja para sua vida. Tudo isso daí vai te sufocando. E você perde a sua essência, perde a sua autenticidade. E qual a maneira correta, então? É você parar de querer abraçar o mundo para não pensar. É parar de usar a sua fé como fuga. Fique em silêncio um pouquinho, escute o que a sua alma diz. Entenda que nomear as suas emoções pode ser uma maneira incrível de você se reconectar com você mesma, saber nomear os sentimentos. Tem gente que não sabe nomear o que sente. Eu não sei o que eu tô sentindo. Eu já atendi muito paciente que não sabe o que tá sentindo. Adulto e não sabe o que tá sentindo. Confunde emoção com sentimento. Acho que eu preciso fazer um episódio a respeito disso. O que você tá sentindo? Angústia? Medo? Dor? Tristeza? Raiva? Inveja? O que é que você tá sentindo? Orgulho? Fica se vangloriando aí de ser a topzona? A fortuna? A guerreirona? Tá orgulhosa disso? Que besteira. Saiba nomear seus sentimentos. Hoje eu tô angustiada. Hoje eu tô me sentindo ansiosa. Por quê? Para pra pensar. Será que aconteceu alguma coisa no seu dia que te deixou assim? Foi depois de que momento que você começou a sentir isso? Repare. Nossa, eu tô sentindo um negócio. Depois que eu fiz isso, ou depois que alguém me falou isso, ou depois que eu vi certa coisa, não sei, eu fiquei me sentindo assim. Por que será? Para pensar sobre isso. É um exercício. Tudo é um processo, né? Com o tempo, a gente acaba ficando craque nisso. E aí fica cada vez mais fácil de identificar quais são os gatilhos, o que é que acontece com a gente em determinada circunstância que acaba nos abalando. A gente acaba reconhecendo. Com o tempo, isso se torna uma prática. E aí você fala, nossa, hoje aconteceu isso, e eu fiquei assim, assado. Agora eu já sei. Eu vou evitar
evitar agora fazer, entendeu? Aí você consegue evitar certas coisas, porque você já sabe como que funciona a sua cabecinha, a sua mente. E uma outra maneira, que é a maneira que a gente menos consegue fazer. Mais difícil, vamos dizer assim. Não é difícil, é desafiadora. É você orar com verdade pra Deus e falar: Deus, eu tô sentindo inveja hoje. Você não tem coragem de fazer isso. Por quê? Se ele já sabe. Você entende, gente, que ele não precisa que você fale. É você que precisa reconhecer. É você que precisa entender que o que você tá sentindo é algo que precisa ser olhado lá dentro, no seu mais profundo. Porque se você tá sentindo isso, existe algo que precisa ser ressignificado e curado para que esse sentimento não venha mais dominar você. Deus já sabe o que é, mas ele não vai fazer nada se você não pôr isso para fora, se você não reconhecer, sem se julgar por isso, apenas pedindo ajuda para ele, para alguém da sua confiança, nesse processo também de autoescuta. Se você deseja dar um passo rumo a essa cura, desse esgotamento. Comece hoje a trilhar um caminho, né, mais profundo. A escrita é uma ferramenta, eu falo sempre dela aqui, é uma ferramenta poderosíssima para externalizar, pôr para fora seus pensamentos, sentimentos, que muitas vezes, estão lá escondidinhos, só querendo sair para fora. Hoje mesmo, eu sei que você tá aqui dedicando um tempo para ouvir um pouquinho o que eu tenho para te dizer. Aproveite então, assim que acabar esse episódio, e comece a refletir sobre isso. Escreva uma carta para você mesma dizendo: quem sou eu além dos papéis que eu desempenho? E aqui eu queria abrir um parênteses. Durante algum tempo na minha vida eu fiquei usando a minha fé como fuga. Eu fiz isso durante um tempo. Eu me atolava de coisas na comunidade que eu servia e levava filho e não sei o que, e tava sempre fazendo e fazia acontecer e ajudava com um projeto social e era isso, era aquilo, e trabalhava, e cuidava de casa, até que um dia eu me peguei orgulhosa de mim mesma. Claro que a gente tem sim que se valorizar e reconhecer o nosso esforço, mas não é isso. Eu me peguei me vangloriando, falando: olha como eu sou foda, olha como eu sou isso, olha como eu dou conta, olha como eu dou conta disso, dou conta daquilo, eu sou top. A gente tem sim a nossa parcela de merecimento quando a gente se esforça para as coisas, mas sem Deus, se não for Deus, eu tenho muito medo. Eu vim de uma família que os meus pais me mimaram muito, então eu sempre me achei, tá? Sempre mesmo. E ainda me pego, olha como eu falo sobre eu tomar a cruz, eu ainda me pego muitas vezes me achando, me sentindo. Essa é a minha cruz. Eu ainda me pego fazendo isso. Mas daí quando eu reconheço que eu não sou nada, que é Deus em mim, é Deus através de mim, que sim, eu tenho a minha parcela de ir em busca do autoconhecimento, de estudar, de me esforçar para certas coisas. Sim, eu tenho a minha parcela, sim, de merecimento, claro que eu tenho. Mas se eu não olhar para minha vida e não ver a mão de Deus em tudo que eu vivi, eu vou estar só me vangloriando, me achando que eu sou a topzona, a fodona, e não reconhecendo Deus na minha vida. E não é sobre isso. Então, durante muito tempo, eu tenho muita facilidade de me colocar nesse lugar, de me achar, sabe? Porque meus pais, inclusive, eles fazem isso até hoje, e quem me conhece sabe que é verdade. Eu não sabia encontrar esse equilíbrio, né? Entre ser confiante, sim, ter a autoconfiança para fazer determinadas coisas, mas também sem perder a doçura, sem perder a feminilidade, né? E aí a gente acaba assumindo papéis que não são nossos, né? Eu fiz isso durante muito tempo. E eu me vangloriava disso. Eu achava que eu era o máximo. Que tonta. Só fiquei sobrecarregada, esgotada, com depressão, com hipotiroidismo, porque era vai, daqui que eu faço, daqui que eu resolvo, daqui que eu sou top pra resolver. Eu sou a solucionadora de problemas. Que besteira. Pra quê?
Então, eu tenho muita facilidade de voltar, às vezes, nesse lugar de me achar. A minha história foi construída assim, né? Eu cresci numa família que, meus pais sempre falaram, você consegue tudo o que você quiser, é só você ir atrás. Eu concordo com isso, sim, a gente tem que fazer alguns esforços, algumas renúncias, né? E aí é mérito nosso quando a gente conquista algo por esforço nosso. Sim, eu concordo, sim, temos muitas coisas que nós batalhamos, que nós merecemos reconhecimento, sim, eu concordo. Mas quando a gente olha só para isso, não é só isso. É ver que se em tudo não tivesse uma base espiritual, uma coisa, um ser supremo maior que me dá essa força, me dá essa garra, me dá essa disposição para ir atrás, nada teria sentido. Então eu tenho essa dificuldade, sabe, de reconhecer muitas vezes. E eu tô sempre tomando essa cruz. Não, eu não posso voltar nesse lugar. Eu não quero voltar nesse lugar. Porque daí eu acabo assumindo pesos, fardos, situações, problemas que não são um problema meu. E isso me esgota. E Deus não me fez para viver esgotada emocionalmente. Ele me fez para viver uma vida plena nele, tendo alegria de viver, sabe, conseguindo transbordar coisas boas nas pessoas. Porque quando a gente tá cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de raiva, porque não se acolheu, o que a gente vai transbordar é isso, né? A gente vai transbordar. E quando a gente tá cheio de si, o que a gente vai transbordar? Arrogância, petulância. Então essa é minha cruz que eu carrego. Porque eu tenho que me policiar para não voltar nesse lugar de arrogância, de petulância. Que meus pais até hoje ficam, filha, você é demais, você é linda, você é isso, você quer... Então, meus pais me deixam lá em cima, sabe? Então eu tenho, Deus, eu tenho que descer, desce que você não é tudo isso. E tomar a nossa cruz é isso. É a gente se policiar para ser melhor. Eu não quero ser arrogante. Eu não quero isso para mim. Eu não quero me vangloriar de ser a fodona. Não quero. Eu quero só ter uma vida leve. Eu quero poder servir meus filhos com leveza, servir meu marido com leveza, servir meus amigos com leveza, sem esperar nada em troca deles. Porque eu tô bem resolvida comigo e com Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu tenho certeza quem eu sou em Deus. Eu quero isso, entendeu? É isso que eu busco todos os dias. Por isso que eu tomo a minha cruz e falo, não, aquele lugar lá da arrogância, da prepotência, eu não quero. Então eu tomo essa cruz e falo, não. Então eu me policio todos os dias. E a gente tem que se policiar naquilo que é a nossa fraqueza, naquilo. Sim, a gente vai se policiar. Não quer dizer que nunca mais... Lembra que Jesus falou lá para Maria Madalena? Você achou que quando você me seguisse, você ia parar de pecar? Não é isso. Você achou isso? Religiosidade. A gente vai sempre errar, né? Mas é nosso papel se conhecer aqui profundamente para poder entender como que a gente funciona e nos policiarmos e estar em busca da nossa evolução, do nosso aprendizado, de sermos melhores para nós mesmos, para daí conseguir transbordar no outro. Então, além da mãe, quem é você, Maria? Sem ser a Maria, mãe do João, sem ser a Maria, esposa do Pedro, sem ser a Maria, a levita, ou sem ser a Maria que toca lá, sem ser a Maria que trabalha na cozinha. Quem é você? Quem é? Quem é a Bárbara? Quem que é a Bárbara sem ser a mãe do Dani, do Nick e do Vini? Que eu tenho 3, né? Já falei pra vocês, 3 meninos. Quem é a Bárbara sem ser a esposa do Henrique? Faça essa reflexão. Quem é você sem ser a pessoa que trabalha lá no seu trabalho? Sem ser não sei o que você é, sei lá, jornalista? Você é dentista? Quem é você sem ser a profissional? Do que você gosta? Eu gosto de dançar, gente. Amo dançar. Amo música. Eu dancei a minha vida inteira, né? Por isso que eu falei até do palco. Eu gosto da música, da dança, do se expressar com o corpo, sabe? Eu gosto muito. Eu fiz balé e jazz durante muito tempo. Tenho vontade de fazer uma aula de dança com meu marido, por exemplo, dança de salão, acho demais. Eu acho até que aproxima o casal. Então, quem é você? Sem ser a dona de casa. Eu gosto de cozinhar. Eu cozinho bem, modéstia à parte. Mas quem sou eu, além dessa cozinheira? Deixe que as palavras venham e vá escrevendo. Sem se preocupar com... não vai se preocupar com gramática, escrever certinho, não é nada disso, tá? E sem julgamento. É só pra você permitir aí que esse exercício deixe a sua alma falar. Que as suas emoções se revelem através do papel. Aqui, onde nós estamos agora, também é um espaço seguro. Nós podemos falar sobre isso. Eu tenho
certeza que quando você fizer isso, você vai começar a desvendar as camadas. Lembra que eu falei? Tem várias faces aqui. Você vai começar a tirar as camadas do que realmente é e do que realmente você deseja para sua vida. Aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Você não sonha mais? Não sabe mais? Vamos resgatar isso? Tem uma pesquisa científica do Journal of Counseling, não sei falar, Psychology, não sei falar. Mulheres que praticam o autoconhecimento reduzem sintomas de ansiedade em 58% e fortalecem a sua autoestima em 42%. Gente, isso é estudo, uma pesquisa científica. Eu já falei pra vocês sobre o Winnicott, né? Ele fala aí sobre o falso self impedir esse contato com a nossa essência e o quanto isso gera um vazio dentro de nós. E lá em Salmos, vamos abrir? Lá em Salmos 139, 23. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Conhece os meus pensamentos. Ele já sabe. Quem precisa reconhecer é você. Ele não deseja performance. Ele não deseja seu palco. Ele deseja sua coxia, que é o que acontece de verdade. É onde a vida acontece de verdade, é na coxia, que são as renúncias, que é lá o seu esforço para fazer o seu melhor. Ele quer a sua verdade, ele já sabe, mas ele precisa que você seja verdadeira. Tenha coragem, tome esse ato de coragem e se revele no seu mais íntimo, para você mesma e para Deus. Eu tenho certeza que uma chavinha vai virar aí dentro de você. Lembre-se, você não precisa viver perdida dentro de si. Você foi criada para ser inteira, para habitar sua alma com segurança. E o autoconhecimento não te afasta de Deus. Ele revela o quanto você é profundamente amada. Minha querida, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que tudo que eu falei aqui tenha tocado no seu coração e que você resolva olhar para si e voltar a ter aquele brilho nos olhos, aquela paixão de viver, amor pela vida, porque você merece. Você é amada, você é filha preciosa e você merece tudo de melhor. Então, cuide-se, tá bom? Nós nos vemos no próximo episódio do Conversa com a Alma. Um beijo no seu coração e até lá!